Olá, seja muito bem-vindo ao Sessão Terapia, sua dose diária de sanidade mental. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo? Me avisem aqui nos comentários. Pessoal do YouTube, me avisem aí nos comentários. Tá tudo certo? É o seguinte, no programa de hoje, eu quero ajudar vocês a compreender melhor esse tema do suicídio, beleza? Então, o nosso sessão de terapia hoje vai ser uma sessão terapia mais autoexplicativo, beleza? Então, pessoal que está no Instagram aqui, que preferir ir para o YouTube, eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês compreenderem esse tema do suicídio, o outro lado da moeda, beleza? O que ninguém nunca contou para você sobre o fenômeno do suicídio. Todo mundo preparado aí? Vamos lá, vamos entender esse negócio? Ótimo, maravilha. Eu não sei se vocês assistiram o programa de ontem, né? O programa de ontem a gente abordou, né, esse tema do suicídio, mas não de forma tão profunda como eu gostaria de ter aprofundado. Por conta de tempo também, né? Só que hoje a gente vamos tentar discorrer sobre esse tema aqui, sem pressa e com grande tranquilidade. Vamos entender de verdade, beleza? É o seguinte, antes de mais nada, antes da gente compreender qualquer tipo de fenômeno psicopatológico, seja depressão, ansiedade, obsessões, compulsões, manias, hipomania, etc., né? Antes da gente compreender qualquer manifestação psicopatológica, é necessário que a gente compreenda o que é o ser humano, o que é o homem, como que se dá o funcionamento da psique humana, beleza? Sem isso, a gente vai ficar aqui, né, nessa superfície dos jargões populares, aqui das crenças populares, e a gente não vai conseguir chegar a lugar algum, beleza? Então vamos entender uma coisa, tá? Veja, quando nós estamos falando de algum tipo de fenômeno na realidade, tá? Nós estamos analisando sob o ponto de vista causal, beleza? Sob o ponto de vista causal. Então, sob o ponto de vista causal, tudo que se move, tudo que acontece, tá, possui uma causa, beleza? A causa, ela é o fundamento do movimento, das transformações no mundo. Então veja, quando nós estamos falando de causa, nós podemos falar de causa absoluta. O que é a causa absoluta? A causa absoluta é aquilo que está no campo da necessidade. Beleza? Aquilo que está no campo da necessidade. Causa relativa. Causa relativa é aquilo que está no campo da probabilidade. Ou a gente pode, né, apelar para o acaso. O que é o acaso? Ignorância da causa. Beleza? Então, olha só, se eu soltar essa caneta, né, ela cai necessariamente. Então, veja, a causa do movimento da caneta, né, é este que vos fala, né? Então, eu soltei a caneta, ela cai necessariamente. Ela não vai, né, nem para cima, nem para o lado, nem para o outro, ela vai para baixo. Ela cai, beleza? Então, necessariamente, se eu soltar a caneta, ela cai. Beleza? Então, aqui nós estamos falando de causa necessária, uma causa absoluta. Beleza? Quando nós estamos falando de causa relativa, o que é essa causa relativa? Vamos pensar no seguinte cenário. Imagina que você está chegando em casa, né? Seja você homem ou mulher, casado. Aí você chega em casa, vai para o seu quarto, beleza? Tomar um banho, para descansar, etc., se alimentar. E quando você chega no quarto, bem, você se depara com uma cena absurda, né? Uma cena que você não estava esperando.
a sua mulher ou o seu marido está na cama com o amante ou com a amante, beleza? Veja bem, diante dessa situação, vamos lá. Você necessariamente deve pular no meio dos dois e encher a cara do amante ou da amante de porrada? Necessariamente? Ou seja, você viu a cena e você automaticamente, né, necessariamente, veja, necessariamente, se eu soltar a caneta cai, lembra? Necessariamente você precisa pular ali e encher a cara da mulher, né, ou do cara de porrada? Necessariamente? Esse comportamento, se ele vier a acontecer, ele é um comportamento por causa necessária? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos lá, eu quero a interação de vocês hoje aqui. Esse comportamento se dá por causa necessária? Necessariamente você deve encher a cara da amante ou do amante de porrada? É um efeito necessário? Sim ou não? O que vocês acham? O YouTube caiu? Tá. O YouTube caiu. Claro que não. Não é uma causa necessária. Beleza? Todo mundo concorda, né? O YouTube bloqueou? Entendi. Mas vocês escreveram suicídio? Vocês escreveram o quê? É com hashtag. Só que não adianta, você falou sobre isso. Você falar no vídeo, isso já derruba. O YouTube caiu. Beleza. Então vamos aqui pelo Instagram. Aí não vai dar para escrever. Mas tá bom. Beleza. Então olha só. Aqui, ó, a Drica colocou, talvez, né? Pancada, mas talvez. Mas necessariamente não, tu não vai apelar para agressão física, tu não vai, né, cometer um homicídio ali. Beleza? Necessariamente não. O talvez já é prova de que não, esse comportamento não se daria por uma causa necessária. Porque se fosse causa necessária, né, tu não teria nem dúvida. Né? Automaticamente, todas as pessoas, né, que pegassem seus cônjuges, né, num ato desse, o que elas fariam? Sairiam na porrada, beleza? Só que isso acontece com todas as pessoas? Não, se não acontece com todas as pessoas, não estamos falando de uma causa necessária. Se eu pegar uma caneta e jogar todas as canetas, né, soltar todas as canetas, todas elas vão cair. Todas elas vão cair no chão, beleza? Agora, beleza, então esse comportamento não é causa necessária. Todo mundo de acordo aqui, né? Ótimo. Causa relativa. A causa relativa está no campo das probabilidades. O que é uma probabilidade? Para existir uma probabilidade, você precisa de teste. Você precisa testar alguma coisa. Então vamos lá, vamos pegar aqui 10 pessoas, beleza? 10 pessoas que se depararam com essa cena. Então a gente vai fazer vai montar um cenário de traição fake, né? Teste de fidelidade. Com 10 pessoas, 10 candidatos. Aí beleza, das 10, 9, ao se depararem com essa cena do marido ou da esposa, né, aparentemente traindo nesse teste de fidelidade, elas partiram para a porrada. Ou bateram no marido, ou bateram, né, na amante, ou bateram na esposa, ou bateram no amante. Beleza? 9. Uma só chorou, né? Fechou a porta e chorou. Pelo que viu. Beleza? A live caiu no YouTube por conta do tema, né? Então, olha só. Aí nós temos uma amostra. Vocês conseguem entender? Então, de 10 pessoas, 9, quando encontram seu respectivo marido ou esposa numa cena de traição, elas usam de violência. Uma apenas
né, demonstrou aqui uma comoção e chorou. Então, nós temos aqui uma amostra estatística. Beleza? Isso daqui está no campo das probabilidades. Então, quer dizer, é provável que a cada 10 pessoas que pegam seu marido ou sua esposa traindo, 9 partam para a porrada e uma só, né, chore. É provável que a cada 10 pessoas, 9 partam para a porrada e uma só. Né? 90% das pessoas que pegam seus maridos, suas esposas, né, traindo, partem para a porrada. E 10% senta e chora. Aqui a gente tem uma probabilidade. Beleza? Agora deixa eu te perguntar. Se a gente pegar a 11ª pessoa, para fazer esse teste, é a probabilidade que causa o comportamento dela? É a probabilidade que é a causa do comportamento dela? Então, veja, eu tenho aqui a 11ª pessoa dessa amostra, desse estudo, né, que eu estou fazendo para saber a reação das pessoas. Eu já testei com 10. Então, a cada 10, 9 parte para a porrada, uma senta e chora. A 11ª pessoa, quando ela vê isso, a causa do comportamento dela é essa probabilidade que eu tenho? É a probabilidade que causa o comportamento de uma pessoa? Eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso e me respondessem aqui nos comentários. É a probabilidade que causa o comportamento? Por que 9 entre 10 pessoas partem para a porrada e uma só senta e chora? Eu tenho que partir para a porrada? Porque 9 pessoas faz isso, automaticamente eu também parto para a porrada. A probabilidade é a causa do comportamento? Sim ou não? Não. Então, veja, o comportamento humano, ele não se dá a gente não consegue explicar o comportamento humano nem por causa absoluta e nem por causa relativa. Todo mundo de acordo? Sim ou não? Sim, né? Todo mundo de acordo com isso? A gente não consegue explicar o comportamento de uma pessoa nem por causa absoluta e nem por causa relativa. Nem por necessidade e nem por probabilidade. Todo mundo de acordo? Sim ou não? E aí, veja, o acaso. O que é o acaso? O acaso é a ignorância da causa. Então, eu não sei o que causa. Eu não sei qual é a causa do comportamento humano. Beleza? Vocês estão conseguindo acompanhar, galera? Porque tem que pensar, né? Eu acho que vocês estão acostumados com um sistema de live aqui, com uma configuração de live, em que eu chego aqui, né, e fico aqui falando. No YouTube não está funcionando, tá bom, ô Camila Machilho? A live do YouTube caiu, porque a gente está tratando desse tema. Está todo mundo acompanhando, né? Eu gostaria que vocês ficassem inteligentes, entendeu? Gostaria mesmo. Eu não gostaria de chegar aqui e ficar, né, aquelas lives todo dia, né? Gostaria que vocês chegassem a compreender as coisas, beleza? Então, veja, o comportamento humano, ele não se dá nem por causa. A gente não consegue explicar o comportamento humano nem por necessidade, nem por probabilidade e muito menos por ignorância da causa. Beleza? Nem por causa absoluta, nem por causa relativa e nem pelo acaso.
Certo? Certo. Então, qual é a causa do comportamento humano? Aqui é que está o ponto, aqui é que está o X da questão. Qual é a causa do comportamento humano? Beleza? A causa do comportamento humano é a seguinte: é ele próprio. Tá entendendo? Então, o que é o ser humano? É isso daqui que ninguém ensina para vocês. Beleza? Então, qual é a causa do comportamento humano? A causa do comportamento humano se chama psique. Ou seja, o ser humano, ele é uma força causal. Então veja, a gente não consegue explicar o comportamento humano por nenhuma outra causa. Comportamento humano. Beleza? Comportamento humano. Você não consegue justificar o comportamento de uma pessoa pelo que quer que seja. Por quê? Porque esta pessoa, ela é uma força causal na realidade. Vocês estão compreendendo? Ela é uma força causal na realidade. Essa é a grande diferença. Então, como que vocês veem o ser humano? Vocês veem o ser humano só pelo aspecto biológico da natureza dele. Tá? Então, quer dizer, tudo aquilo que está submetido ao mundo físico está circunscrito ou aqui nas necessidades, nas causas absolutas, né? Ou nas causas probabilísticas, beleza? E o acaso nesse sentido é aquilo que você ignora. Então, veja, se eu soltar a caneta cai necessariamente. Por quê? Porque ela existe, porque ela possui, né, materialidade. Tá claro? Ela possui materialidade. Se eu jogar o cachorro, né, do segundo andar, o cachorro vai cair lá embaixo. Beleza? Agora, se eu pegar um ser humano e falar assim, vem aqui que eu vou te jogar do segundo andar, o que você vai fazer com uma pessoa que pegar você, falar assim, vem aqui que eu vou te levar na janela e vou te jogar aqui do segundo andar. Se eu falar isso para o cachorro, beleza? O cachorro vai vir no meu colo. Se eu falar isso, por exemplo, para o meu filho de 3 anos, vem aqui no colo do papai. Aí eu vou lá, aí eu vou subindo a escada com ele e falo assim, o papai vai te jogar aqui do segundo andar. Beleza? Na hora que eu chegar na janela e o meu filho olhar para baixo, ele vai começar a resistir. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Um ser humano adulto, só de você falar com ele, olha, vem aqui que eu vou te jogar do segundo andar, ele vai cair na porrada com você, porra. Tá entendendo? Ele vai resistir no momento em que você disser para ele que você vai assassiná-lo. Por que que isso acontece? Por que simplesmente, né, a gente não pode explicar o comportamento humano, né, por causas absolutas, né, pela necessidade absoluta? Por quê? Porque o ser humano não é só material. É óbvio, se uma pessoa pular, né, do 7º andar, ela vai se chocar contra o chão, isso é óbvio. Porque ela tem corpo. Beleza? Mas o que levou ela a subir até o 7º andar e pular da janela? Se não a própria vontade dela. É impossível você explicar o comportamento humano por qualquer causa que seja, galera. Tá entendendo? Uma pessoa, ela faz o que faz porque ela quer. Ela quer. Aí ontem, né, uma ex-paciente, aluna também do nosso curso, ela me escreveu o seguinte, Tiago, eu trabalho numa clínica médica e o relato dos pacientes, né, é o seguinte,
eles relatam tentativa de suicídio, né? Eles querem, né, chegam com esse relato de uma tentativa de suicídio, etc. E depois que a gente faz lá a desparasitação de toxoplasmose, o paciente melhora, né? Mas ele chega dizendo que ele quer se matar. Então, quer dizer, toxoplasmose causa suicídio. Não. Nananina, não. Beleza? Nananina, não. Por quê? Porque é o seguinte, olha só, quando uma pessoa diz assim, ó, eu quero me matar, eu pensei em me matar, ou eu tentei me matar, todas as vezes que a gente age movido por uma ideia, por um verbo. Tá compreendendo? Quando eu penso assim, eu vou me matar, eu vou causar a minha própria destruição, a minha morte, eu vou matar o meu corpo, beleza? Eu vou matar o meu corpo. Veja, eu tenho uma ideia sobre o que é se matar. Então, se matar pode estar relacionado a descansar, a não sofrer mais. Tá entendendo? Pode estar relacionado a eu me livrar de alguma dor que eu não gostaria de ter. Eu me matar pode estar relacionado a N coisas. Eu posso justificar o ato do suicídio em 1 milhão de coisas. Eu estou me matando porque minha namorada terminou comigo, eu estou me matando porque minha mãe não me ama, eu estou me matando porque eu sofri um abuso, eu vou me matar porque eu estou com um problema financeiro, eu vou me matar porque o mundo não é do jeito que eu quero, porque o Lula foi eleito, porque não sei o quê, porque o Brasil está desse jeito, por conta da economia, tarará, tarará. Eu posso justificar isso daqui, né? Usar 1 milhão de justificativas para o ato do suicídio. Beleza? Eu posso dizer que eu estou com toxoplasmose, inclusive, ou com depressão. Estou com depressão, então vou me matar. E eu posso dizer, foi a depressão que... A depressão está me conduzindo para isso. A toxoplasmose está me conduzindo para isso. Eu posso dizer isso, eu posso justificar, porra. Não posso justificar? Prestem atenção. Qualquer pessoa... Eu posso, né, pegar a minha esposa me traindo no quarto, né? Pegar minha pistola e dar um tiro em cada um, nela e no cara. E eu falar assim, eu matei os dois porque ela me traiu, esse vagabundo aqui também, tá, sacou? Eu posso justificar, não posso? Agora, justifica? Isso justifica o meu ato? A parada é o seguinte, eu posso justificar qualquer comportamento que eu vier a ter. Mas a pergunta é o seguinte, justifica mesmo? Será que isso é verdade? Será que a justificativa cola? Eu traí a minha esposa porque nós temos um problema sexual e ela não está aberta sexualmente para mim e eu precisava me relacionar sexualmente. Então, quer dizer, é justo, né? Eu justifiquei, né? A minha esposa ela está fechada sexualmente para mim e agora eu procurei, né, a bonitinha ali da esquina. Aí eu posso incrementar ainda. Não, é uma necessidade para mim, é uma coisa que eu não consigo controlar, tá entendendo? É difícil, é mais forte do que eu, tá compreendendo? Eu posso dizer o seguinte, olha, eu faço uso, né, eu estou aqui num tratamento de reposição hormonal, eu faço uso de esteroide anabolizante e eu não aguentei, é mais forte do que eu, né? Foi a droga que me conduziu, foi o anabolizante que me conduziu para esse ato. Porque eu tenho necessidade, olha, puta, eu não queria ter feito isso, né? Eu não sei o que me arrastou para isso. Olha, vocês me perdoem, né? É que eu sou fraco, é que, né, vocês sabem como é que é, acordei com dor de cabeça, gripado, e o saco estava cheio, quase estourando, entendeu? Poxa vida, eu não queria ter feito isso com a minha esposa. Aí, vocês ouvem essas conversas aí, essas justificativas, né? De quem quer que seja. Aí vocês falam assim, porra, coitado. É verdade, né? A mulher, né, estava ausente sexualmente para o cara. Porra, é verdade, né? Na hora ali, no calor do momento, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa também, de pegar uma arma e matar a amante e a esposa. A emoção tomou conta.
Beleza? Vocês acreditam nisso. Não, eu fiz isso porque eu estou com depressão. Não, é porque eu tenho bipolaridade. Não, esse é um problema psiquiátrico aqui que eu tenho. É por isso que eu ajo assim, ajo assado. E isso para atos imorais. Tá entendendo? Atos imorais. Aqui que está o ponto. Não, tadinho do maridinho. Porra, não, é verdade, né? Vocês acreditam na justificativa. Eu não estou dizendo não estou aqui me referindo a uma pessoa inteligente que fala assim, eu sei que não justifica, eu sei que esse porra que é um canalha, mas eu gosto dele, eu vou ficar com ele, foda-se, perdoei. Não é, eu estou falando que vocês acreditam no que as pessoas falam. Você acredita na justificativa que uma pessoa dá para ela fazer merda. Tá compreendendo? Vocês acreditam que aquilo justifica mesmo o comportamento ou o mau comportamento dela. Esse que é o problema. Vocês são idiota. Tá compreendendo? Aí veja, aí o paciente diz o seguinte, não, eu estou com toxoplasmose, etc. Ou você dá uma causa, né? Porra, ele pensou em se matar porque ele está com toxoplasmose, ele pensou em se matar porque está com hipogonadismo, ela pensou em se matar porque ela está com ferritina baixa, está praticamente né, morta. Ela pensou em se matar porque, né, diante da perda de um filho, é muito difícil. Ah, caralho. Vocês estão compreendendo? Tentou suicídio porque a vida dele foi difícil, né? Desde a infância, tentou suicídio porque vocês estão tentando encontrar uma causa para o comportamento humano que não existe, porra. Não existe. Não existe. Beleza? O ser humano, ele faz o que faz porque ele quer. Entre o estímulo e a resposta, existe uma coisa maravilhosa chamada liberdade, escolha. Entre ver a minha esposa me traindo e a atitude que eu vou tomar, existe aqui uma coisa chamada liberdade. Eu posso fazer 1 milhão de coisas. Eu posso matar os dois, eu posso dar porrada nos dois, eu posso pular lá no meio, né? E curtir a festa, eu posso sentar e chorar, eu posso dar risada, eu posso me desculpar por ter atrapalhado e fechar a porta e fingir que nada aconteceu. Eu posso fazer um monte de coisa. Mas esse monte de coisa que eu posso fazer, eu faço porque eu quero. Vocês estão compreendendo ou não? Eu faço porque eu quero. Vamos imaginar outro exemplo aqui. Estou eu armado indo para o clube de tiro. Tá? E aí, o pilantrinha, o ladrão, né, ele vai me assaltar. Beleza? Então ele aponta uma arma para mim, eu vou lá e dou 2 tiros, né, no corpo de massa do cara, o cara morre. Aí eu falo o seguinte, não, eu matei por legítima defesa. Não, meu filho, você não matou por legítima defesa. Você matou porque você quis. Porque se você não quisesse, você não mataria. Você morreria. Você correria o risco de perder a sua vida. Mas você não quis perder a sua vida. Entende? Você fez um juízo entre a minha vida e a vida desse filho da puta que quer fazer o mal, a minha vale mais. Então vou sacar minha arma e vou me defender. Entendeu? Você escolheu. Aí beleza. Aí o que a gente diz? Não, foi legítima defesa. E, digamos, a legítima defesa é compatível com o ato, né? Com o juízo que você fez. Eu não provoquei esse cenário. E alguém quer me tirar a vida. Então, a vida é um valor. Entre essa pessoa que quer me tirar a vida, né, justificando... Aí o cara pode justificar. Porra, eu não tenho o carro que esse filho da puta tem, eu não tenho o dinheiro que ele tem, eu não tenho o celular que ele tem, eu não tenho as coisas que ele tem. Então, né, eu estou habilitado a roubar, eu estou habilitado a assaltar. Aí esse cara justifica, né? Ele justifica o ato imoral, tá vendo? Ele está justificando a porra do ato dele. Todas as pessoas que justificam as suas atitudes, elas estão com um pezinho na imoralidade. Porque o normal para uma pessoa, aquilo que é honesto no comportamento de uma pessoa, é ela olhar para você e dizer, eu fiz o que eu fiz porque eu quis. E eu sei que eu errei. Me perdoa. Eu não quero mais fazer isso.
Isso é honesto. Agora, uma pessoa que fala assim, eu fiz o que eu fiz, porque eu estava doente, porque não sei o quê, porque eu tinha alguma coisa, porque... Meu filho, você está com um pé na maldade, porra. Você está com um pé na maldade, ou com os dois pés na maldade. Está compreendendo? Você não é digno de atenção, você não é digno de atenção. Você consegue compreender? Você não é digno nem de atenção. Então, o sujeito que começa a justificar muita coisa para mim, né? Eu já saquei qual é a do cara. Beleza? Não sou trouxa. Tu faz o que faz porque tu quer, porra. Tu quer. Se tu não quisesse, tu não faria, não é verdade? Então, veja. Aí a gente diz legítima defesa. E é compatível, né? Compatível com o juízo que eu fiz. Eu defendi a minha vida, né, frente a alguém que quis me matar. Aí o juiz vai falar, não, beleza, né, tá tudo certo. Tá absolvido, né? Não tem nem... Aí beleza, tu vai lá, pega sua arma, tu vai tocar a vida normal, beleza? Maravilha. Então vocês entenderam que um ser humano, ele é livre como você nunca imaginou. E você, inclusive, é livre como você nunca imaginou. Seja bem-vindo ao mundo real. Você faz o que você faz porque você quer. Dá para compreender? Isso se chama liberdade humana. Inclusive, você pode não fazer nada. É uma escolha também. Diante de uma situação, diante de um problema, eu posso não fazer nada. Dá para entender ou não dá para entender, galera? Vamos esperar aqui os 10 segundos de delay. Vocês entendem isso ou não entendem? Isso é claro ou não é claro para vocês? Respondam, por favor. Claro que dá para entender. Maravilha. Agora vamos lá. Prestem atenção nisso daqui. Então agora eu vou continuar. E agora a gente vai entrar, né, nesse aspecto do suicídio. O suicídio não é somente um pecado. Ele é o pecado. É o mal absoluto e final. A recusa de se interessar pela existência. De fazer um juramento de lealdade à vida. O homem que mata um homem, matou somente um homem. Mas o suicida mata todos os homens. De sua perspectiva, ele destrói o mundo. Seu ato é pior, simbolicamente considerado, que qualquer estupro ou qualquer explosão de dinamite, pois destrói todos os prédios e insulta todas as mulheres. O ladrão se satisfaz com diamantes, mas o suicida não, e esse é o seu crime. Ele não pode ser subordinado, nem mesmo pelas pedras preciosas da cidade celestial. O ladrão exalta aquilo que rouba, mesmo que não se possa dizer o mesmo do proprietário. Mas o suicídio insulta os céus e a terra por não os roubar. O suicida insulta os céus e a terra por não os roubar. Corrompe cada flor ao se recusar a viver por elas. Não há criatura minúscula no cosmos que não é escarnecida pela morte de um suicida. Quando um homem se enforca em uma árvore, as folhas podem cair de raiva e os pássaros voarem furiosos, pois todos foram afrontados pessoalmente. É claro que podem existir desculpas emocionais patéticas para o ato. Elas sempre existem para o estupro e também quase sempre para a dinamite. Mas se nos voltarmos para as ideias claras e o sentido inteligível das coisas, há muito mais verdade racional e filosófica no enterro
em uma encruzilhada e na estaca que perfura o corpo do suicida, do que nas máquinas de suicídio. Há um sentido em enterrar o suicida isoladamente. O crime desse homem é diferente do crime de todos os outros homens, pois torna os próprios crimes impossíveis. Por volta da mesma época, li uma solene impertinência de um desses livres pensadores. Disse ele que o suicida era igual ao mártir. A falácia gritante ajudou-me a clarificar a questão. É óbvio que um suicida é o oposto do mártir. O mártir é um homem que ama algo ao ponto de esquecer sua própria vida. Um suicida é alguém que não ama nada e chega então a desejar nada mais ver. Um deseja que algo comece, o outro que tudo termine. Em outras palavras, o mártir é nobre, precisamente porque não importa o quanto tenha renunciado ao mundo ou execrado toda a humanidade, ele confessa seu elo derradeiro com a vida. E o seu coração transcende rumo ao que está lá fora. Ele morre para que algo viva. O suicida é ignóbil, porque não tem esse elo com o ser. É um destruidor puro que implode espiritualmente o universo. Dá para compreender? Então é o seguinte, o suicídio, ele não pode ser explicado por doença psiquiátrica, beleza? Ou por outros diagnósticos médicos. Porque é o seguinte, quando o teu corpo está doente, o teu próprio corpo luta por sobrevivência. Luta por sobrevivência. O suicídio é um ato racional. É um ato intelectual. A sua inteligência não é o teu cérebro. A inteligência, ela é uma faculdade imaterial da alma humana. Não é possível o corpo matar o corpo. É possível a alma matar o corpo. E isso acontece no suicídio. A vontade de uma pessoa exerce um poder tal que ela contraria as próprias leis da natureza física dela. Dá para compreender? Aí o que acontece? Qual que é o grande problema hoje, né, dos órgãos de Estado, né, instituições, etc. e tudo mais, quanto a esse tema do suicídio? É ficar olhando com um olhar médico para o suicídio. Então, todo médico vai tentar encontrar uma causa material para um comportamento patológico do organismo. Dá para entender? A medicina é algo da materialidade. Vai tentar encontrar uma causa material para o comportamento patológico. Agora, veja bem. Você escolhe ter um câncer? Você não escolhe ter um câncer. Você escolhe, nesse sentido, né, desenvolver alguma doença no teu organismo? Não. Por exemplo, se eu tenho um câncer aqui no fígado, e eu disser, eu não quero mais ter esse câncer no fígado, sai câncer, sai. Não quero mais. O câncer sai? Eu fico curado de câncer? Não. Por quê? Porque isso é uma doença. E por mais que eu faça uma força de vontade e digo, sai, eu não quero mais isso, e por mais que eu comece a ter uma vida saudável, o câncer está aqui. Eu não tenho controle sobre o meu próprio corpo. Eu não tenho controle voluntário, né, sobre uma doença que está me afligindo no corpo. Agora, o que vocês acham que são os transtornos mentais? Você acha que o transtorno mental é uma doença como um câncer? É isso que vocês acham?
Sim ou não? Você acha que uma pessoa que tem uma depressão de causa psíquica, eu não estou falando de uma pessoa que tem desregulação hormonal, eu não estou falando de uma pessoa que tem toxoplasmose, que é algo físico, beleza? Existe uma causa orgânica que desencadeia uma série de efeitos. Uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem ansiedade, né, um transtorno mental. Um transtorno mental. Você acha que uma pessoa que tem um transtorno mental, esse transtorno mental é a mesmíssima coisa que uma doença, do ponto de vista orgânico, uma doença médica? Vocês acham? Deve achar. Por quê? Porque todos os órgãos, como eu falei, de Estado, as instituições, etc. e tudo mais, consideram o suicídio como o resultado de uma doença mental. O suicídio não é o resultado de uma doença mental. O suicídio é resultado da maldade, do egoísmo, da burrice de uma pessoa. Beleza? Tiago, e no caso de um esquizofrênico que morreu? Então você imagina a seguinte cena, o esquizofrênico convencido de que ele é o Superman. Ele vai até o terraço de um prédio, né, vestido de Superman, um esquizofrênico em crise, né, tá ali alucinando, beleza? Tá em delírio. E ele salta, né, do 10º andar do prédio, do terraço do prédio, beleza? Para sair voando pela cidade. Isso pode ser considerado um suicídio? Não. Por que não? Porque não existe uma consciência do ato, não existe intenção no ato de causar a própria morte. O suicídio é um fenômeno de escolha livre e autoconsciente. Quando eu olho para um remédio e digo, se eu tomar todas essas cartelas de remédio, existe uma alta probabilidade de eu morrer, e eu vou lá e ingiro esses remédios, né? Eu começo a ingerir os remédios. Isso daqui é suicídio. Se eu coloco um lençol no meu pescoço, amarro ele no teto, né? Subo em cima da cadeira. Na minha cabeça, veja, olha, se eu fizer isso, beleza? Se eu fizer isso, há grande chance de eu morrer. Eu vou morrer. E eu quero morrer. O ato de pular é um querer. Dá para entender? Vai lá e pula. Pum, morreu. A mesma coisa com uma pistola. Então veja, o suicídio não é uma doença. Porque quem está doente, quer a vida. Eu nunca vi nenhum doente querer a morte. O doente, ele quer a vida. Se você fica doente, gripado, tu compra remédio, tu vai no médico, etc. e tudo mais, porque você quer viver. Sob certo aspecto, existe uma coisa no teu sistema nervoso, chamado sistema nervoso autônomo. Beleza? Que age involuntariamente diante de uma situação de perigo. Então, quer dizer, a tua própria natureza física, ela vai tentar se defender para você não morrer. O suicídio não é doença. O suicídio é uma decisão burra, egoísta e maldosa. Dá para compreender? Tiago, o que você sente de um suicida? Uma pena acompanhada de uma grande indiferença, que é o que ele pede. Dá para compreender? É o que ele pede. Uma pena acompanhada de uma grande indiferença. O suicídio é algo grave, pô. É um ato responsável. É um ato responsável. O sujeito, ele é responsável por aquilo. É ele quem faz aquilo. Não é nada de fora, não é entidade, não é o capeta, não é. É o sujeito. Livre e autoconsciente. Livre e autoconsciente.
Isso é o suicídio. Então, quer dizer, veja, pensar em suicídio é estar flertando com a maldade humana. E eu li esse texto aqui do Chesterton para vocês, né? Para vocês entenderem isso. Né? O Chesterton chega a colocar um estuprador num ponto maior de dignidade do que o suicida, um ladrão. Olha só, vou repetir para vocês, para ficar muito claro para vocês. Seu ato é pior simbolicamente considerado que qualquer estupro ou qualquer explosão de dinamite, pois destrói todos os prédios e insulta todas as mulheres. O ladrão, uma pessoa que rouba, ela se satisfaz com os diamantes, mas o suicida não. E esse é o seu crime. Qual que é o crime do suicida? Ele não se interessa por nada nessa vida. Ele cospe nessa vida. Dá para compreender? Então, se você está me assistindo, e por algum motivo você teve o histórico de um suicídio na tua família, em alguma pessoa querida que você convivia, e você se culpa por isso, minha filha, a partir de hoje, tira esse peso das tuas costas. A culpa não é tua. Se o teu marido se matou, se a tua esposa cometeu esse ato, entende? Se um filho cometeu esse ato, a culpa não é tua. Nós não temos o poder de dobrar a vontade de ninguém. Nem o próprio Deus tem o poder de dobrar a vontade de uma pessoa. Nem o próprio Deus. Está compreendendo? Nem o próprio Deus. A realidade do inferno, ela existe justamente para aqueles que não querem a Deus. Aqueles que não querem. A culpa não é tua. Pode viver, né, tranquilo, né, sem esse peso nas costas, porque ninguém tem culpa, né, própria nesse sentido. Mesmo que um suicida tenha escrito uma carta, estou me matando por causa de você, etc. Tudo, mas não, você está se matando porque você quer. Porque você é mau. Tá entendendo? A culpa não é tua. Não carregue esse fardo nunca. Não fique refém daquilo que sai da boca de uma pessoa. Nunca fique refém daquilo que sai da boca de uma pessoa. O ser humano ele é livre para fazer o que ele quiser. Entende? E você também. Então, se você é livre, né, não é isso que vai te prender. Dá para compreender? Então, a partir de hoje, pé no chão, sorriso no rosto, cabeça erguida. Tá entendendo? Porque cada um faz o que quer. A gente age como age porque a gente quer. O ser humano é livre. E, portanto, responsável por cada ato dele. Cada ato dele. Beleza? Você é autor da tua vida. Autor da tua vida. Beleza? Você não é o figurante da tua vida. Você é o autor da vida. Você é o autor dos teus atos. Beleza? Então, eu quis aprofundar hoje com vocês pelo seguinte, esse tema, né, a gente tem que entender ele profundamente. Por quê? Porque se você coloca o suicídio como desencadeamento natural, né, de uma doença, seja depressão, ansiedade, obsessões, compulsões, etc., né, ou, né, os transtornos psiquiátricos maiores, se você coloca o suicídio como desencadeamento natural de uma doença, você está impulsionando as pessoas a se suicidarem. Você está colaborando para um raciocínio errado. Beleza? Aí o que vai acontecer? Se suicídio é doença, eu não tenho culpa de querer me suicidar. Eu não tenho controle sobre isso. Beleza? Então, quer dizer, eu vou me suicidar. Você está induzindo as pessoas ao erro. Ao erro. Um profissional, um agente de saúde mental, que diz que o suicídio é o desencadeamento natural de uma doença, ele está induzindo uma pessoa ao suicídio. Ele está tirando a responsabilidade individual sobre essa pessoa. Está compreendendo? Ele está provocando um efeito iatrogênico. Iatrogênico. Ele pretende um efeito, mas aquilo que acontece na prática é o efeito contrário do pretendido.
Ele pretende ajudar uma pessoa a não se matar. Mas o que acontece na prática? O contrário. Se suicídio é uma doença, se é o desencadeamento natural da depressão, então eu não tenho culpa, eu não tenho participação nesse ato. E é isso que vai acontecer. Uma epidemia de suicídio. Suicídio não é doença, suicídio é uma escolha má. Tá entendendo? Uma escolha de quem é mal. Uma escolha de quem é mal. Você não quer se suicidar, você quer resolver os teus problemas. Então, coragem. Tá entendendo? Não seja um covarde, não seja um maldoso. Coragem. A mesma coragem que você tem que ter, né? Para colocar uma faca no peito, né? Se enforcar numa árvore, dar um tiro na própria cabeça, né? A mesma coragem que você tem que ter para fazer isso, você tem que ter para resolver os teus problemas, tá entendendo? Aliás, né, a coragem para resolver os próprios problemas, a energia que você vai gastar para resolver os teus próprios problemas, nem se compara à energia de contrariar a ordem da vida. Nem se compara. Nem se compara. Tá compreendendo? Então o que você precisa? Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Beleza? Mas não seja mau e covarde. Esse é o ponto. Suicídio não é o desencadeamento de uma doença. É uma escolha livre e consciente. Beleza? Então um beijo, fiquem com Deus e segunda-feira a gente volta para mais uma sessão terapia. Não deixem de se inscrever no evento do IBPC Academy, que vai acontecer dias 7, 8 e 9 de janeiro. Tudo sobre saúde mental em apenas um só lugar. A gente se vê lá.